Olá, seja bem-vindo ao curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Estamos iniciando agora a nossa 10ª aula, que tem como tema Como Memorizar Mais Rápido. Mas antes de iniciarmos nossa aula, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e ative o sino para ser avisado quando as próximas aulas forem publicadas. Está preparado? Então vamos lá! Memorizar rapidamente é um talento importante para se ter, seja para a escola, trabalho ou apenas aprimoramento pessoal. Exercitar a memória melhora suas habilidades e mantém seu cérebro saudável. A arte da memorização é antiga e a história é cheia de formas inteligentes de ligar coisas à memória. Ao aplicar técnicas da psicologia moderna, as abordagens de memorização podem ser divididas em 5 métodos fundamentais. Vamos agora ao nosso primeiro método, memorização por rotina. Imagine que está memorizando alguns estados e capitais do país. Para seguir os passos abaixo, tentaremos memorizar alguns estados e suas capitais. Para a memorização por rotina, nós simplesmente repetimos e repetimos o que precisamos nos lembrar até que esteja gravado na memória. Essa repetição faz com que o cérebro forme novas conexões e padrões para ajudar a produzir o que você memorizou. Como dizem os neurologistas, neurônios que se ligam trabalham juntos. A memorização por rotina é mais eficaz para algumas memórias do que para outras. A memória através da repetição estimula seu cérebro a formar as conexões necessárias para falar ou fazer o que você memorizou. A memorização por rotina é excelente para tarefas manuais e listas curtas de itens, como compras do supermercado, comandos de um carro ou passar uma camisa. Esse tipo de memorização não é bom para grandes quantidades de itens ou ideias mais complexas, como os elementos da tabela periódica, da esquerda para a direita, a ideia de materialismo dialético ou os componentes de um motor a combustão. Faça uma lista do que precisa memorizar. Deixe-a bem completa na sequência desejada. Leia o que memorizou. Para os estados, basta ler diversas vezes a tabela com os nomes deles. Pratique a produção do conteúdo memorizado sem olhar a lista. Tente cobrir parte da lista com um pedaço de papel e repita o que acabou de ler. Vá arrastando o papel e faça o mesmo procedimento com o resto da lista. Você consegue se lembrar até o final? No começo, você errará muitos itens. Não fique frustrado. O cérebro está tentando se acostumar com o trabalho. Continue tentando e dentro de alguns minutos você será capaz de lembrar tudo o que memorizou. Em nosso segundo método, estudaremos a memorização em pedaços. Imagine que precisa memorizar os países do Conselho de Segurança da ONU. Há 10 países que podem ser organizados de acordo com alguns esquemas. Entenda para que serve esse método. Ele funciona melhor para memorizar coisas compostas de outras coisas menores, em uma certa ordem. No exemplo, podemos fazer uma divisão por continentes. Na tabela periódica, dá para separar os elementos por tipo, ou se precisa memorizar os componentes de um motor, é possível dividi-los em subcategorias, sejam elas exaustão, motor, parte elétrica, etc. Se já memorizou um número de telefone, deve ter notado que eles são sempre agrupados. E a intenção deve ser essa mesma, para ajudar a memorizar. Por exemplo, é muito mais fácil pensar em 11, 6.000, 30, 38, do que a sequência 11, 600, 30, 38 em sequência. Essa estratégia por pedaços não é muito boa para casos mais complexos, que não podem ser repartidos facilmente. Por exemplo, não dá para dividir o conceito de direitos humanos, a definição de nacionalidade ou uma lista de números de telefone similares. Divida o que precisa memorizar em pedaços menores e mais simples. Já que terá que criar pedaços menores através dos maiores, a estratégia funcionará melhor com coisas que podem ser quebradas seguindo alguma lógica.
Pratique a produção dos pedaços na memória. Para a lista de países do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, experimente recitar os continentes e países da lista da imagem. Pratique a combinação dos pedaços. Dominá-los individualmente é só o começo. Para memorizar completamente usando esse método, é preciso saber a lista toda. Vá recitando os itens conforme desce a lista. Quantos você foi capaz de se lembrar? Em nosso terceiro método, estudaremos como conectar os itens em uma frase ou conceito. Imagine que precisa memorizar uma lista de compras. A lista é composta de diversos itens diferentes que não se relacionam de qualquer forma. Entenda onde um método de conexão é útil. Se você tem uma grande quantidade de coisas para se lembrar, isso pode ser incômodo. O método de conexão é melhor para listas curtas, mas com coisas difíceis de se lembrar. A conexão é ótima para um número limitado de itens que não se relacionam. Por exemplo, a lista, árvore, pássaro, teclado, garrafa. É difícil aplicar uma estratégia como a divisão de pedaços, porque nem há categorias das quais os itens podem ser separados. Faça uma frase ou imagem com os itens que você precisa memorizar. Essa é a parte divertida do método. Quanto mais estranha e criativa a frase ou imagem, mais fácil será de lembrá-la. Sanduíche de geleia com café embrulhado em um cabo de rede com uma chave de fenda. Repita e memorize a frase ou a imagem e depois pratique produzindo os itens que memorizou através da frase ou imagem. Você usará a frase ou imagem como uma chave que vai destravar o que você memorizou. Sanduíche de geleia com café embrulhado em um cabo de rede com uma chave de fenda é igual a geleia, café, cabo de rede e chave de fenda. Quarto método, usando mnemônicas. Imagine que precisa memorizar noções básicas de trigonometria. Para essa tarefa, você precisa memorizar como descobrir seno, cosseno e tangentes da base de um triângulo reto. Compreenda o que é mnemônica. Mnemônica é uma palavra sofisticada para o processo do qual você provavelmente já conhece. Se você já usou frases como os 7 poloneses para se lembrar dos elementos da coluna 5A da tabela periódica, ou minha avó tem muitas joias, sempre usa, nunca perde, para não esquecer o nome dos planetas do sistema solar, então você já usou a mnemônica. Entenda para que serve a mnemônica. Se precisa memorizar mais itens do que o que pode ser colocado em uma frase, esse método não será tão eficaz. Assim como o método de conexão, o método da mnemônica é voltado para quantidades limitadas de itens, que podem ser encaixados em algum esquema. A mnemônica funciona melhor para memorizar listas de palavras, por exemplo. Para listas maiores, sem alguma organização clara, essa técnica não é recomendada. Crie um esquema mnemônico. Esse esquema pode ser simplesmente uma frase que resume o que você precisa memorizar. Para o nosso exemplo, uma palavra aleatória e simples já é suficiente. Exercite sua memória e tente se lembrar através da sua técnica mnemônica. Anote a frase escolhida e esconda as palavras que você memorizou. Consegue se lembrar de todas? Em nosso quinto método, vamos aprender a memorizar através de associações. Suponha que você precise memorizar os componentes de uma arma 1911, slide. De frente para trás, a lista dos itens que você precisa se lembrar compõe-se de, primeiro, mola de recuperação, segundo, cano, terceiro, boca do cano, quarto, extrator e quinto, trava do gatilho. Entenda como o método associativo funciona. A mente humana é muito boa em associar coisas. Esse talento é tão profundo que é possível usá-lo para memorizar. Com isso, você criará uma espécie de trilha mental que associará as coisas que você precisa se lembrar. Refazer a trilha trará as memórias à tona. Saiba onde o método associativo é útil. Esse método é bem poderoso, principalmente se você tiver boa imaginação. Ao longo da história, as pessoas têm usado variações do método associativo, como caminhar por casas imaginárias e observar cômodos ou vasculhar objetos. As memórias que são mais fáceis de dividir e organizar no espaço são as mais apropriadas para o método associativo.
versos de um poema, componentes de uma máquina ou uma receita culinária. Memórias que não podem ser divididas não são recomendadas. Por exemplo, conceitos de pintura abstrata, a história da Guerra das Rosas ou como chamar alguém para sair. Imagine um conjunto de memórias secundárias e tente associá-las com o que você precisa se lembrar. Você usará esse conjunto como um gatilho para se lembrar do que realmente precisa. Por esse motivo, se você tem uma lista de itens que não se conectam de forma alguma, será mais difícil encaixá-los no conjunto de memórias secundárias. Por exemplo, nós vamos simplesmente imaginar um homenzinho caminhando através do cano de uma 1911. Ensaie um mapa mental de acordo com o que você precisa se lembrar. Isso pode ser interessante, simples e divertido. Você é quem decide. Para o nosso exemplo, o homenzinho que caminha no cano da 1911 pode dizer: primeiro vamos passar pelo cano e a seguir vemos um pequeno buraco pelo qual posso ver a boca do cano. À esquerda, vemos o extrator e ao chegar mais no fundo, temos a trava do gatilho. Explore o mapa mental para praticar. Algumas vezes ao dia, concentre-se e visualize o seu caminho. Quanto mais praticar, mais fácil será de se lembrar. Tente reproduzir o que se lembra de acordo com o mapa mental. Quanto mais exercitar a visualização, melhor o cérebro ficará na técnica. Porém, isso não é tudo. É preciso se lembrar dos componentes individuais. Tente trabalhar de trás para frente. Comece do fim e veja se consegue chegar ao começo do mapa original. Essa foi a nossa 10ª aula do curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as aulas. Te vejo na próxima aula, que tem como tema Como lembrar de algo que esqueci. Agora com você. Te vejo lá.